Olá, você está no canal Fatos Virais. Muito obrigado por nos assistir e nos apoiar. Vamos começar com as notícias de 8 de maio. Devido às enchentes na região de Chalevoix, na província de Quebec, Canadá, 2 bombeiros desapareceram e cerca de 1.000 pessoas ficaram em situação difícil. O rio Rivière do Golfe transbordou, inundando estradas e danificando pontes. Os moradores da região de Basse-Paul ficaram isolados devido às enchentes. Algumas pessoas tiveram que deixar suas casas. Vídeos em redes sociais mostram como os fortes fluxos de água arrastam trailers do acampamento próximo. As autoridades locais declararam estado de emergência. As escolas na área afetada estão fechadas e as pessoas são orientadas a não deixarem suas casas. Estão em curso as buscas pelos 2 bombeiros desaparecidos, com o envolvimento de helicópteros. Nos Estados Unidos, na cidade de Virgínia, foi declarado estado de emergência depois que um tornado passou pela região. Os moradores começaram a limpar a cidade depois do forte tornado, que, segundo as autoridades, destruiu mais de 100 casas. Equipes de emergência patrulhavam a área com vários ônibus e levavam moradores que precisavam de ajuda. Alguns moradores relataram vazamentos de gás. Algumas embarcações se soltaram dos cais. O vento as jogaram para o ar e as espalhou pela terra, resultando em danos. A cidade trabalhou com a Guarda Costeira dos Estados Unidos e com um grupo de resposta a incidentes marítimos no Porto da Virgínia. Houve relatos de interrupções no fornecimento de energia nas áreas de Hampton Roads e Virgínia. Na manhã de 7 de maio, mais de 14.000 pessoas ficaram sem energia elétrica. Uma forte chuva de granizo perfurou os telhados das casas na região de Mostovskoye, em Cuba. Além disso, as áreas agrícolas e uma enorme quantidade de estufas também foram afetadas pelo mau tempo. A localidade rural de Norokovo foi a mais atingida pelo granizo, com pedras com diâmetro de 40 milímetros. Grandes blocos de gelo perfuraram os telhados das casas na aldeia de Slaviansk, danificando 2.000 hectares de áreas agrícolas e 1.500 metros quadrados de estufas. Um total de 68 propriedades foram danificadas. Os proprietários estão entregando documentação para receber indenizações. Os especialistas fizeram reparos temporários nos telhados usando materiais disponíveis. Além disso, o município receberá recursos da Tesouraria Regional para a reparação dos danos causados pelo mau tempo. Essa informação foi divulgada no site da Administração Regional. E se você não quer perder as notícias de amanhã, dia 9 de maio, se inscreva no canal e ative as notificações. Todos os dias às 7 horas da manhã você será informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Houve um grande influxo de água em Nova York. Houve inundações no Brooklyn e em Queens. As chuvas torrenciais causaram danos, pois a chuva quase contínua inundou as ruas da cidade e levou ao desabamento de uma parede de uma casa residencial no Bronx. Aproximadamente 40 milímetros de precipitação foram registrados em uma região que abrange 3 estados, levando a cidade de Nova York a emitir um alerta para que os moradores que residem nos primeiros andares busquem abrigo em áreas mais elevadas. Também houve relatos de enchentes do Cross Island Boulevard em Whitestone até a autoestrada de Long Island em Fresh Meadows. Enquanto isso, eventos extremos continuam acontecendo em todo o mundo. Chuvas torrenciais na Indonésia levaram a uma tragédia. Inundações repentinas causadas pelas fortes chuvas atingiram o tradicional destino de férias Simbaí, localizado ao longo do curso do rio, na região de Sibolangit, no distrito de Dili Serdang, no norte de Sumatra. A Agência Regional de Gestão de Desastres afirmou que o número de vítimas ainda é desconhecido. Apenas se sabe com certeza que um carro foi arrastado pelas águas. A causa das enchentes foi uma forte tempestade que durou cerca de 3 horas na província de North Sumatra. Mais de 400 residentes foram evacuados para áreas seguras. Uma forte nevasca, mas de curta duração, foi registrada no centro de Barnaul em 6 de maio. O calor gradualmente começará a retornar na região de Altai a partir de 8 de maio. Durante a noite, a temperatura ficará em torno de menos 2 graus Celsius, enquanto durante o dia, a temperatura subirá para 13 graus. Enquanto isso, os moradores da cidade têm que se contentar com o vento do norte e, mais uma vez, testemunhar o retorno do inverno pela 4ª vez neste mês. 20 minutos depois, uma forte tempestade de granizo atingiu Barnaul. Uma forte tempestade de granizo também atingiu Paris e regiões vizinhas na França, causando danos significativos a casas, carros e plantações.
A tempestade durou várias horas, jogando granizo de até 5 centímetros de diâmetro. Os moradores de Paris foram pegos de surpresa quando a tempestade varreu a cidade, e muitos relataram que o som parecia de tiros, quando o granizo batia nas janelas e nos telhados. A tempestade súbita também causou pânico nas estradas. Carros e ônibus foram forçados a parar devido à repentina piora da visibilidade. O serviço meteorológico francês emitiu um alerta de tempestade, aconselhando os moradores a tomar medidas de precaução, mas a intensidade do granizo foi ainda mais inesperada. Algumas áreas da cidade foram mais afetadas do que outras, com relatos de inundações em algumas partes dos subúrbios. O setor agrícola também foi seriamente afetado, com vinhas e safras sendo danificadas pelo granizo. Os agricultores locais expressaram preocupação com o potencial impacto em suas colheitas e meios de subsistência. Equipes de emergência foram enviadas às áreas afetadas para avaliar os danos e prestar assistência aos necessitados. Zurique, na Suíça, foi afetada por uma forte tempestade de granizo que causou danos significativos em toda a cidade. A tempestade trouxe chuvas torrenciais e ventos fortes, que arrancaram árvores pela raiz e causaram cortes de energia em algumas áreas. O granizo foi particularmente forte, com pedras de até 5 centímetros de diâmetro caindo do céu. O granizo danificou carros, prédios e safras. As autoridades locais alertaram os moradores a serem cautelosos e evitarem viagens desnecessárias, já que espera-se que a tempestade continue ao longo do dia. As equipes de emergência estão trabalhando incansavelmente para limpar os escombros nas estradas e restaurar o fornecimento de energia nas áreas afetadas. A tempestade ocorreu após um período prolongado de clima quente na Suíça, quando as temperaturas subiram acima da média para esta época do ano. Os especialistas afirmam que eventos climáticos extremos como esses estão se tornando cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas, e podemos esperar que haja mais deles no futuro. A ilha de Tahiti está afundando. Inundações estão levando casas e carros para o oceano. A informação no vídeo mostra um incidente em Teahupo'o, Tahiti, na Polinésia Francesa. Um sistema de baixa pressão ao sudoeste de Tahiti está trazendo as chuvas mais intensas em quase 20 anos. Com essas chuvas intensas em Teahupo'o, onde casas construídas em paredes de pedra ficam ao longo do oceano, ocorreram inundações súbitas, e os resultados foram catastróficos. A população local em Teahupo'o perdeu suas casas, carros e alguns perderam tudo. Esta é uma situação terrível para a comunidade mais acolhedora do mundo do surf. O Japão está sob o domínio da natureza. Atualmente, o país do sol nascente não está ensolarado. Isso se deve a fortes rajadas de vento, granizo e chuvas intensas que atingiram as regiões orientais. As áreas da ilha de Honshu estão sofrendo muito com a tempestade. A frente de tempestade cobriu a área, trazendo consigo uma queda de temperatura e chuvas intensas. A situação é séria, e o alerta amarelo de perigo climático foi emitido na ilha. No momento, avisos de piora das condições meteorológicas estão em vigor nas regiões de Tokuwa Kanto. A situação mais crítica ocorre na província de Guma. Devido às condições atmosféricas instáveis nas áreas povoadas, foram registradas chuvas de granizo de tamanho excepcionalmente grande. Os núcleos de gelo caíram sobre bairros residenciais, causando danos graves aos edifícios e áreas circundantes. Segundo os moradores locais, as bolas de granizo pulavam sobre os gramados como bolas de ping-pong. Embora a tempestade tenha começado a diminuir, existe um alto risco de novas precipitações. Nos Estados Unidos, houve um acidente de um avião monomotor perto do aeroporto de Big Bear City, no estado da Califórnia. Pelo menos 3 pessoas morreram. As autoridades locais informaram que um avião caiu por volta das 14 horas, horário local. Os detalhes do incidente ainda não foram estabelecidos. Anteriormente, um avião leve americano Cessna 206G caiu após a decolagem na Bolívia. O acidente ocorreu na quarta-feira, 3 de maio, perto do aeroporto de Yacuma, localizado na cidade de Santa Ana. Quase toda primavera e verão, ocorre uma gigantesca floração de algas marinhas na parte central do Oceano Atlântico. Manchas flutuantes de algas marrons, conhecidas como sagassum, se estendem da costa oeste da África ao Golfo do México, na chamada Grande Área Sargasso do Atlântico. Em março de 2023, os cientistas descobriram que a quantidade de sargassum flutuando nessa área era a maior já registrada na história das observações.
De acordo com estimativas de pesquisadores, a quantidade de sagaçum atingiu cerca de 13 milhões de toneladas, o que é um recorde para esta época do ano. Até agora, este ano, essa abundância recorde é observada principalmente na parte central do leste do Atlântico. No entanto, em outras partes do Atlântico e da Bacia do Caribe, sua presença ainda é alta. Em pequenas quantidades no oceano aberto, o sagaçum é benéfico para a saúde do oceano, fornecendo um habitat para tartarugas, invertebrados, peixes e aves e produzindo oxigênio através da fotossíntese. No entanto, um grande acúmulo dessas algas perto da costa pode dificultar a locomoção e a respiração de algumas espécies marinhas. Quando o sagaçum é depositado em grandes quantidades no fundo do oceano, ele pode sufocar corais e plantas marinhas. Nas praias, o sagaçum libera sulfeto de hidrogênio e cheira a ovos podres. Isso pode causar sérios problemas para a ecologia marinha e para o turismo local. Desde a sua aparição em 2011, o cinturão de sagaçum no Atlântico vem crescendo cada vez mais. O inverno parece não querer deixar algumas áreas de Michigan, e algumas pessoas estão enfrentando uma nevasca mais de 2 meses depois do início oficial da primavera. Estamos falando de 40 centímetros de neve no Upper Peninsula e ainda mais por vir. Uma residente de longa data de Upper disse que não consegue acreditar na quantidade de neve que caiu em sua cidade e em Spalding, no condado de Marquette. Segundo ela, a neve começou a cair por volta da meia-noite e ainda estava caindo às 7 da noite, sem sinal de que irá parar. A neve quase derreteu, mas voltou com força total. Até agora, cerca de 50 centímetros de neve já caíram e espera-se que continue a cair durante a noite. O Upper Peninsula não é a única região de Michigan que experimentou neve em 2 de maio. De acordo com um meteorologista, até 20 centímetros de neve caíram nas áreas de Traverse City e Cadillac, no norte da Península Inferior de Michigan. Veja como fica o assentamento de Kamchatka enterrado em cinzas vulcânicas. Na aldeia de Kryushi, no distrito de Usk-Kamchatsky, os trabalhos continuam para limpar as instalações socialmente significativas, mas os especialistas estão enfrentando sérias dificuldades. É assim que fica o assentamento de Kryushi, em Kamchatka, enterrado em cinzas após a erupção do Shiveluch em 11 de abril. As equipes de resgate estão atualmente envolvidas no trabalho de limpeza, o qual é realizado inteiramente de forma manual, utilizando pás. Isso se deve ao fato de que a rede viária foi danificada em 20 de abril e, por enquanto, os especialistas não podem utilizar equipamentos automáticos. Um grande incêndio foi apagado pelos bombeiros na capital do Cazaquistão. O incêndio ocorreu em uma creche particular. O fogo começou no telhado do prédio e se espalhou para um prédio residencial vizinho. É por sorte que não houve mortos ou feridos. Na hora do incêndio, 30 pessoas estavam no jardim de infância. Segundo dados preliminares, a área total do incêndio foi de 300 metros quadrados. A causa ainda é desconhecida. O incêndio foi controlado em 40 minutos. 40 pessoas da equipe de combate a incêndios e 13 veículos foram envolvidos no combate ao incêndio. Em Pavodar, as cabanas de verão estão queimando. Cerca de 500 delas já foram danificadas pelo fogo. De acordo com o Departamento de Bombeiros da cidade, 5 grandes incêndios foram registrados nas áreas de jardinagem. Em uma das áreas, as chamas atingiram mais de 300 lotes, 90 dos quais estavam em uso. O responsável pelo incêndio foi identificado e é um aposentado que queimava lixo e não tomou cuidado com o fogo. A situação está sendo complicada por fortes ventos, relataram os bombeiros. A maioria dos incêndios que ocorreram em casas de campo se deve à negligência daqueles que trabalham diretamente nessas propriedades. Eles queimam lixo sem levar em conta as condições climáticas. Em todos os casos, o forte vento desempenhou um papel, pois alertas diários de tempestades estão sendo emitidos sobre o aumento do vento. Também não está sendo levado em conta que, no momento, não há água nas casas de campo. O abastecimento de água acabou de começar. Cerca de 360 mil hectares de floresta foram destruídos na Mongólia este ano devido aos incêndios. A negligência das pessoas é a principal causa dos incêndios. Desde o início deste ano, 49 incêndios florestais e de estepe varreram toda a Mongólia, destruindo 359 mil hectares de florestas e pastagens, informou a Agência Nacional de Situações de Emergência do país. Além disso, 20 casas e um veículo foram queimados, e 3.000 cabeças de gado morreram em incêndios florestais.
A Agência de Situações de Emergência declarou que a negligência é a principal causa e pediu aos cidadãos que não acendam fogo ao ar livre e não joguem pontas de cigarro no chão. Um forte terremoto de magnitude 5,6 ocorreu exatamente às 14 horas perto da região de Akita, no Japão. Akita é uma região densamente povoada no Japão, portanto, os terremotos são particularmente perigosos. Danos causados pelos tremores subterrâneos podem causar enormes prejuízos a dezenas e centenas de quilômetros de distância. Até o momento, não há relatos de feridos. Equipes especiais de resgate e a polícia continuam a controlar e inspecionar todas as áreas da prefeitura. Há relatos de danos à propriedade privada em algumas áreas do centro administrativo. Não há relatos de possíveis tsunamis. E uma notícia positiva para hoje: 2 pequenos robôs jogando futebol. A equipe de pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial DeepMind da Google programou um par de pequenos robôs humanoides para jogar futebol um contra o outro, e os resultados são simplesmente incríveis. O vídeo com a partida em comum mostra como os dispositivos se movem com quase a destreza humana. Além disso, eles também podem chutar com sucesso a bola para o gol graças às tecnologias avançadas de aprendizado de máquina. Infelizmente, driblar ainda está muito além de suas habilidades. O objetivo do projeto, denominado OP3 Soccer, é demonstrar a eficácia de uma forma de aprendizado de máquina chamada de aprendizado profundo com reforço em equipamentos baratos. Os pesquisadores utilizaram uma plataforma de robôs de código aberto acessível e comprovada, em vez de desenvolver um dispositivo do zero. Segundo os autores, os jogadores de futebol artificiais não apenas demonstram agilidade, mas também possuem uma compreensão estratégica do jogo. Eles podem defender seu gol, bloquear chutes e, mais importante, mirar no gol do adversário. Essas foram as notícias do dia 8 de maio. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima!